Quero saudar aqui os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 do livro de Jó. E ele começa dizendo: então Jó respondeu e disse. Então Jó respondeu e disse. Por que Jó está respondendo e dizendo essas palavras que estão aqui no capítulo 6? Como nós já estudamos, Jó ele está sendo cometido por uma grande provação, uma grande tribulação na vida dele. Um homem poderoso, um homem riquíssimo, um homem que tinha de tudo, e em um só dia Jó ele perde os seus filhos, perde os seus criados, ele perde os seus bens e por fim ele perde a sua saúde. Ele se transforma num homem leproso, e essa lepra ela fazia com que as pessoas tomassem distância dele, se afastassem dele, a ponto de que a mulher dele disse para que ele abandonasse o seu Deus, o amaldiçoasse e depois ele morresse. E nessa aflição de Jó, nessa solidão, depois de tudo isso, ele morando sozinho, vivendo sozinho, com essa lepra terrível que ninguém podia se aproximar, ter uma certa proximidade dele, tinha que manter uma distância. Aparece para ele assim algo que poderia ser algo consolador. Aparece, e o texto diz que vem 3 amigos que vêm de longe, um de cada lugar diferente. Esses amigos, eles vieram para consolá-lo. Isso nos dá a entender que todas as outras pessoas tinham tomado distância de Jó, tinham desaparecido. Os amigos, aqueles que conviviam com ele, que estavam sempre nos seus banquetes, que gozavam da sua amizade, da sua confiança, todas essas pessoas foram embora. E não havendo mais esses amigos ao redor de Jó, e não tinha mais nada a oferecer, aparecem esses 3 amigos que moravam muito distantes de Jó, e eles vêm para consolá-lo. E nós aprendemos que esses amigos, eles passaram, depois disso, depois dessa tragédia, depois de todos esses acontecimentos, eles passaram 7 dias ali com Jó. Obviamente que tomam uma certa distância por causa da lepra que acometia o corpo de Jó, e a lepra era uma doença que era contagiosa, mas as pessoas estavam ali próximas a Jó. E depois de 7 dias, muitos jejum, acompanhando aquela tragédia que se abateu, uma tragédia que não era compreensível, não era imaginável, visto tudo que Jó era, aquele homem poderoso, aquele homem rico, aquele homem que, como nós temos visto, era um homem grandemente reconhecido em toda aqueles territórios, e fora talvez do seu país, já que ele era um grande latifundiário, que ele era um grande transportador, que ele era um grande produtor de roupas, que ele era um grande produtor de alimento, que ele era um comerciante, vamos dizer assim, internacional. E depois que tudo isso se abate, esse homem ele chega a um ponto assim de não só miséria total, mas calamidade total na vida. Só perde tudo. Fica agora sozinho, sem família e sem ninguém na vida. E essas pessoas vêm como consoladores de Jó, como pessoas que vieram para ver Jó, para trazer uma palavra de consolo. Mas depois de 7 dias ali, juntamente com Jó, e analisando toda aquela situação,
esses homens, nós aprendemos que eles chegam à conclusão que tinha algo assim de muito errado com Jó. Eu vou pedir para desligar o ventilador por causa eles vão chegar a uma conclusão que tinha algo muito errado com Jó. E que Jó não era aquela pessoa que eles achavam que era. A coisa não era bem assim. Porque, segundo a tradição deles, e provavelmente aqui tem algo assim com relação à doutrina, essa doutrina da prosperidade, ali já se achava que quando acontecia de algo bom, algo de bem na vida de uma pessoa, é porque aquela pessoa estava bem com Deus. Aquela pessoa era abençoada por Deus. Mas quando acontecia alguma coisa ruim, acontecia uma tragédia, aquela pessoa era porque tinha sido amaldiçoada por Deus, aquela pessoa havia pecado contra Deus. Então eles chegam a essa conclusão. E logo, esse que era um dos seus 3 amigos, Elipas, que ele inicia toda essa acusação contra Jó, por ele ser o mais velho, existia aquela tradição de que o mais velho tinha que falar primeiro. Então a gente percebe aqui que havia um consenso entre os 3, já que tudo que Jó fala aqui, ele fala no plural para os 3. E tudo que Elipas fala também, ele fala se referindo a uma posição dos 3. Então havia um consenso entre eles ali de que Jó, ele não era aquela pessoa que eles achavam que era. Pelo contrário, Jó, ele era um homem disfarçado. Ele era um homem que era um grande pecador contra Deus. Porque quanto mais a pessoa era afligida, segundo o entendimento deles, quanto mais a pessoa pecava contra Deus, mais ele era afligido. Quanto maior a dor dele, maior o pecado que ele havia cometido contra Deus. E essa é a conclusão que esses homens chegam. E dessa forma, Elipas, sendo o mais velho, ele perde assim totalmente aquela consideração que ele tinha, aquela reverência que ele tinha com Jó. E esse homem ele começa a proferir contra Jó, contra aquele que anteriormente gozava da sua confiança, gozava do seu convívio, da sua companhia, que estava sempre na presença de Jó, tinha o privilégio de dizer para todo mundo: olha, vou jantar com Jó. Porque Jó era, vamos dizer, a gíria que diz, era o cara, né? Vou estar na casa de Jó. Hoje, final de semana, eu e minha família vamos estar na casa de Jó. Era o desejo de todo mundo. A gente vai ver na sequência dos capítulos, que Jó era um homem que, quando ele sentava à porta da cidade, como julgador, como juiz, os príncipes passavam por ele e colocavam a mão na boca, não tinha coragem de falar nada. Os de maior idade curvavam a cabeça. Os jovens ficavam mudos, né? Tal era a importância, tal era o reconhecimento desse homem de Deus. E não era por acaso, porque o próprio Deus diz que ele era um homem reto, ele era um homem íntegro e que não havia ninguém na face da terra como Jó. Não existia ninguém. Era a pessoa assim, inigualável naquela época, em todo sentido falando. Como integridade, um homem provavelmente assim, uma aparência muito boa, homem riquíssimo, homem poderosíssimo. Esse homem era tudo, não faltava nada para esse homem. Mas esses seus amigos, a partir desse mais velho, que toma a iniciativa de fazer as acusações, eles percebem e chegam à conclusão que Jó não era nada disso. Jó era um homem dissimulado, e por trás de tudo aquilo que ele fazia, era um homem tremendamente pecador. Era um homem que Deus
havia virado as costas para ele. E assim, esses homens, eles iniciam aquelas acusações depois do julgamento que eles fizeram contra Jó. Julgamento cruel, julgamento terrível, e eles assumem essa responsabilidade de destruir completamente Jó através das suas bocas. E assim eles começam esses ataques assim ferinos contra Jó. E o capítulo 1, aliás, o capítulo 6, versículo 1, começa dizendo: então Jó respondeu e disse. Quando nós olhamos aqui os capítulos anteriores, nós vamos ver todos esses ataques que foram feitos por Elipas através contra Jó. E esse homem, ele começa o capítulo 4 de uma forma assim sarcástica, zombeteira, dizendo: se intentarmos falar-te, então enfadar-te-ás. Mas que poderia conter as palavras? Homem sarcástico, o homem perdeu a reverência por aquele homem, que anteriormente ele colocava a mão na boca ali porque ele não tinha coragem de falar. Ficava constrangido, acanhado em conversar na frente de Jó. Esse homem está demonstrando aqui que ele é um homem sarcástico. E aí ele começa esse capítulo 4 dizendo quem era Jó. Mas quando ele começa a narrar quem era Jó, não era com a intenção de exaltar Jó. Pelo contrário, de humilhar a Jó. Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Você era a pessoa que ensinava todo mundo. Você fortalecia as mãos fracas. Você fazia isso. Você fazia aquilo. Mas as suas mãos, as suas palavras firmaram os que tropeçavam, os joelhos desfalecentes têm se fortalecido. Então era um homem que ele confortava, era um homem que ele ajudava, era o socorro, era a esperança daquele que estavam em dificuldades. E aí ele começa a dizer: porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Está dizendo para Jó: olha, você foi destruído. Quando é que aconteceu que o inocente pereceu? E onde os sinceros foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam mesmo. O que ele está dizendo? Aqueles que lavram a iniquidade, semeiam o mal, essas pessoas recebem o mesmo. Ele estava recebendo a recompensa daquilo que ele havia semeado. Esse homem, que quando nós estudamos aqui, vai falar muitas palavras bonitas, Elipas, das quais o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ia usar dessas palavras, muitas. Então a gente logo aprende que às vezes as pessoas estão falando coisas que são agradáveis, coisas que são boas, coisas que são verdadeiras, mas isso não isenta aquelas pessoas de estarem praticando o que é errado, falando uma injustiça, falando aquilo que é errado, falando aquilo que não procede contra uma pessoa. É coisa assim terrível. A gente lembra de Balaão. Balaão era quem? Era um falso profeta. Mas quando nós olhamos para as profecias de Balaão, que ele profetizou a respeito de Israel, foram profecias verdadeiras. Algumas cumpriram e outras vão se cumprir. E nós estamos vendo esse homem falando aqui palavras muito importantes a respeito de Deus, a respeito do ímpio, a respeito do justo. Mas ele estava usando essas suas palavras para destruir esse homem de Deus. E uma coisa que muito me chama a atenção aqui nesse capítulo 4, ele está dizendo, entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Ele está dizendo: olha, eu estava deitado, estava meio dormindo, meio acordado, e me vieram
um pensamento da noite sobre mim era meu espanto e temor, e todos os meus ossos se estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Isso aqui não foi nada de Deus. Nós vamos entender que tudo que esse homem está falando aqui não veio de Deus. Foi o que? Ele está dizendo que um Espírito se aproximou dele. E não foi o Espírito de Deus. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua afeição. Espírito maligno. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia, esse espírito chega e, como ele diz, ele parou diante dele. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Palavras amargas, palavras ácidas, ferinas, cortantes, palavras perversas mesmo, contra aquele homem que estava precisando de uma palavra assim completamente diferente. Aquele homem que, quando vê aqueles amigos chegando, quando ele avisa aqueles homens, para eles, aquela visão aí era de alguém que pudesse trazer um pouco de alívio para as suas vidas, né? E os terrores de Deus se armaram contra mim. Então ele está olhando tudo que está acontecendo comigo, tudo que eu estou sofrendo, tudo que aconteceu na minha vida, isso aí foram as flechas do Todo-Poderoso. E essas flechas, as flechas, quando elas eram lançadas, as pessoas não usavam simplesmente uma flecha ponte aguda, mas aquelas flechas eles colocavam o que? Eles colocavam ali algo venenoso, algo que pudesse fazer com que, se aquelas pessoas não morressem daquela ferida, daquela flecha, mas que aquele veneno que estava sendo levado, que tinha naquela flecha, poderia ser fatal na vida daquela pessoa. Então essa é a expressão que Jó está dizendo aqui. E aí ele diz no versículo 5, porque os seus amigos estavam com quem dizendo assim, que ele estava falando sem razão alguma, que ele estava murmurando, que ele estava abrindo a sua boca e ele não tinha razão para tanto. E aí ele diz, porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ele está colocando para ele, olha, é impossível. Um jumento que está ali com o seu mantimento, está ali numa moita de capim, ele zurrar. Porque o que o jumento faz? O que o animal faz? Quando ele está com fome, ele começa a zurrar. Quem conhece de animais, ele começa a bater a pata no chão, pedindo ao dono comida, está com fome. Ele começa a fazer barulho. E aí, ele está dizendo, porventura, zurrará o jumento, o montês, junto à relva. Se ele tiver comida, ele vai ficar calado. Se não tiver, ele vai gritar, ou berrará o boi junto ao seu pasto. Tem pasto para o boi, ele vai ficar berrando ali de fome, pedindo comida, e não vai fazer de forma alguma. Então ele está dizendo, olha, eu tenho razões para abrir a minha boca, eu tenho razões para falar, eu tenho razões para o meu lamento. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Aí ele se volta para falar aquilo que os seus amigos estavam significando para eles. Eles estavam trazendo para ele o que? Uma palavra sem gosto, uma palavra insípida, uma palavra que ele não podia se alimentar daquela palavra. Por isso que a Bíblia diz que a nossa palavra, as Colossenses 4, seja sempre agradável, temperada com sal. Mas as palavras desses homens aqui era uma palavra assim insípida, era como um alimento que não tinha sal, que não tinha gosto, que não dava prazer algum. Era a palavra que esses homens estavam trazendo para aquele homem que estava precisando de um conforto, estava precisando de uma ajuda, estava precisando de um ombro amigo. E aí está dizendo, a palavra de vocês
é isso aí, é como uma comida sem sal, sem gosto, sem sentido algum. Então, primeiro, ele faz a analogia do animal, do jumento, do boi, que só fazem barulho, só gritam quando não tem comida. E segundo, ele coloca para eles que as palavras deles são coisas sem sentido, né? Coisas sem gosto, coisas sem proveito algum. A minha alma recusa tocá-la, a minha alma recusa se alimentar, recusa comer, se recusa participar, pois são para mim como comida fastienta, comida que me dá fastio. Essas palavras de vocês, intoleráveis, insuportáveis, as palavras amargas, ácidas, ferinas, cortantes, as palavras que são abusivas, né, que não dá prazer. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, né, porque as nossas palavras têm que ser palavras agradáveis em todo sentido, todo momento, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa que esteja em pecado, né, que não tenha uma vida agradável a Deus, que não tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus, não será com palavras ácidas, palavras grosseiras, ferinas, amargas, que nós vamos convencer, que nós vamos tratar as pessoas. O que Jó estava mostrando aqui, que as pessoas precisam ser tratadas, não importa a situação da pessoa. Nós somos chamados para sermos construtores e não para derrubar muros. Não fomos chamados para fazer barreiras, para criar separação, para criar divisão. Nós somos chamados para construir a paz, a amizade, para levar palavras de esperança, palavras de salvação. E aí Jó está dizendo para esses homens: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comidas fastientas. Provérbios, a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, me faltou agora o capítulo, diz que a palavra dita a seu tempo, ela é como maçãs de prata, ou maçãs de ouro colocada em salvas de prata. É muito maravilhoso, né? A gente, quando olha para a situação de Davi, que o homem que estava em pecado, Davi tinha adulterado, tinha matado, tinha feito coisas horríveis. E quando Natan, ele procura Davi, Deus manda Natan procurar Davi para falar do seu pecado. Como foi que Natan chegou a Davi? Ele chega contando uma história para ele, daquele rico fazendeiro que tinha muitas ovelhas, tinha muitos animais na sua fazenda. E um certo dia vem um amigo visitá-lo. Ele, ao invés de matar um dos seus animais, ele foi lá na casa daquele homem que só tinha uma cordeirinha e matou aquela cordeirinha. E Davi, quando ouve aquela história ali, ele não deixa nem Natan terminar de falar, ele fica revoltado, ele fica irado. Sabedoria no falar, sabedoria no confrontar as pessoas. Quando Davi ouve aquela colocação, ele fica irado, fala: olha, esse homem, ele é digno de morte, esse homem tem que morrer. Não foi Natan que falou para ele que Davi tinha que morrer. Esse homem tem que morrer. E pela cordeirinha, como está lá na lei, ele vai retribuir 4 vezes mais. E aí Natan vira para ele e diz: olha, esse homem é você. Deus te deu tudo. E você matou Urias e tomou a sua mulher. E Davi caiu prostrado ali por causa do seu pecado. Mas se ele tivesse chegado para ele ali com palavras ácidas, palavras ferinas, ele podia ter mandado matar Natan. Então, o que nós aprendemos aqui, a colocação de Jó, essa dor de Jó, é que em tudo nós temos que ter sabedoria de falar, palavras temperadas com sal. A minha alma recusa tocá-las. Quantas vezes nós temos pessoas que precisam ouvir uma palavra, mas a forma com que a palavra, nós chegamos e nos aproximamos, nós colocamos, nós vamos simplesmente, como diz o ditado aí, faz chutar assim, o pau da barraca.
né? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Podemos ter boas intenções, mas como esses homens estão fazendo aqui, a ideia deles era mais de acusadores do que levar alguém ao arrependimento. E aí é terrível. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero. Aqui no capítulo 3, ele diz, a partir do versículo 16, ele começa a falar do desejo que ele tinha de morrer. E no versículo 20, ele acha que a morte, ela é a luz para o miserável e vida para os amargurados. Então, depois de tudo isso aí, ele está colocando que ele queria, o desejo dele era morrer depois disso. Depois de todo esse sofrimento, depois de todas as acusações, ele não tinha mais nada a fazer aqui. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Aqui no versículo 4, um exemplo, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Então o que ele está dizendo? Deus está com a flecha sobre mim, solta então, Senhor, a flecha sobre mim e me mata. É o que ele está dizendo aqui. Que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão, disparasse a sua flecha e acabasse comigo de uma vez. Isso ainda assim seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Está dizendo que, apesar de tudo isso aí, ele está colocando, olha, eu dei testemunho do Senhor. Eu nunca ocultei que ele era o santo. Eu nunca deixei de servir ao Senhor. E se o Senhor fizer isso comigo, eu vou ficar muito feliz. Isso vai refrigerar a minha alma. Isso vai acabar o meu tormento. Porque não ocultei as palavras do santo. Ele nunca deixou de dizer quem é a Deus, de exaltar, de glorificar, de servir a Deus com a sua vida, com as suas palavras. E ele dá esse testemunho aqui. Qual é a minha força para que eu espere? Tem mais força, se for as minhas forças. E qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Tem mais esperança daqui para frente. Um homem que não tem mais nada. Um homem que perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu os bens, perdeu a saúde, não tem mais o que esperar. É porventura a minha força, a força da pedra? Ele está falando aqui de dureza. Minha força é igual a pedra? Empurra a pedra para lá, para cá, bate com o pau numa pedra, a pedra resiste, mas ele está dizendo que ele acabou, não tem força alguma. Ou é de cobre a minha carne, bronze, fala da durabilidade. Não tem, a minha vida, como ele falou, é curta, é como um sopro, ele vai dizer lá na frente. Né? Não adianta tentar, não quero mais, diante de toda aquela tragédia, ele está expondo para os seus inimigos. Ou não está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria, aí ele se sente completamente desamparado por Deus, ele não há mais o que esperar. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. É o que ele está dizendo aqui, é o que nós falamos. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que esse homem fosse um pecador, ainda que não tivesse desviado o temor do Todo-Poderoso. Mostra o amor, mostra a compaixão. Provérbios 17, versículo 17, diz que na angústia, em todo tempo, um amigo ama o outro amigo. E na angústia nasce um irmão. Na angústia nasce um irmão. E aqui, esses homens estão mostrando que eles eram eles não eram amigos verdadeiros. Eles não foram amigos leais. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso, ainda que fosse verdade que ele havia desviado os caminhos do Senhor. Ele está dizendo para esses seus amigos que eles deveriam mostrar compaixão. Meus irmãos alevosamente me trataram como ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Ele está tratando esses homens de quê? De meus irmãos. Aí a gente vê assim a crueldade desses
amigos entre aspas, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente fica imaginando que essa tragédia toda que se abateu na vida de Jó, a gente tem que analisar que o diabo, ele esteve diante do Senhor acusando Jó. E ele fez essas tentativas, destruindo a sua família, destruindo os seus bens, destruindo a sua saúde, e ele não teve mais o que fazer. A partir ali do capítulo 2 ele desapareceu. E quem foi que apareceu agora? Esses 3 amigos de Jó desapareceram. E agora eles estão sendo usados aqui, será por quem? Usado por Satanás. Não é o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti, porque Jesus falou que ia morrer na cruz do Calvário. E Jesus falou: olha, arreda-se para trás, Satanás. Então quem está falando era Satanás. Quem está falando na boca desses homens aqui é Satanás. Então, ele está colocando aqui: meus irmãos, mesmo assim tratando esses indivíduos de meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temar, os veios, os passageiros de Sabá esperam por eles. Foram envergonhados por terem confiado. Então, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Colocação que ele faz desses seus amigos. Ele está dizendo: olha, quando eu vi vocês, vocês foram a minha esperança, a minha alegria quando eu ouvi vocês. Mas vocês, para mim, vocês foram como uma torrente de ribeiros que alguém esperava de longe. Ele toma conhecimento. Alguém chega para aquelas caravanas que estão viajando com aqueles camelos que guardavam uma quantidade muito grande de água, depois de terem bebido, guardavam uma reserva grande no seu estômago de água. E esse comércio era feito assim em vários locais, podemos dizer assim, em vários países. Os comerciantes viajando com os camelos. E era normal um dizer para o outro: olha, em tal lugar assim tem um riacho, porque precisava de abastecer, como aquele riacho para eles era como um posto de gasolina. Onde é que tem um posto de gasolina aqui? E a pessoa está para acabar a gasolina, eu preciso de achar um pouco, senão vai na estrada, senão eu vou ficar sem gasolina. E alguém diz para aquela pessoa que está com medo de acabar a gasolina, já está acabando a água dos seus camelos, ela, tal lugar ali tem um riacho. Eu passei lá, eu vi aquele riacho. E aquelas caravanas se dirigem dos seus camelos para ali. E aí, eles vão para lá. Versículo 18: perdem-se as caravanas procurando a água, vão ao deserto e perecem. Quando eles chegam lá naquele rio, versículo 20, 19, os caminhantes de Temar, os veios, os passageiros de Sabá, esperam por eles. Alguém lá de Temar contou essa história ao viado naquele lugar. Foram envergonhados por terem confiado naquelas pessoas. Talvez, se eles tivessem tomado uma outra rota, poderia ter encontrado água mais próxima, mas a pessoa ouviu uma conversa e desviaram para ali. Foram envergonhados por terem confiado, então chegando ali se confundiram. Não tinha água, o rio passou, aquela água secou. Agora sois semelhantes a eles, viste o terror e temeste. Agora vocês, para mim, vocês são igualmente a eles. Está dizendo que eles não mereceram confiança de forma alguma, que ele se encontrava totalmente frustrado em função da deslealdade dessas pessoas, em função da expectativa dele de não ter sido atendida. É uma situação assim muito difícil. Disse-vos eu: dai-me e oferecei-me presentes dos vossos bens?
ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos. O que Jó está dizendo aqui? Dá a entender que a essa altura Jó tinha perdido o quê? Perdeu toda a sua fortuna que ele tinha. Um homem, como diz lá no capítulo 1, ele é o homem mais rico do Oriente. E esse homem perdeu tudo. Esse homem está ali agora, depois de perder filhos, perder todos os seus bens. Ele está ali naquela, provavelmente somente na sua propriedade. E quando fala assim, dizei-vos, eu dai-me, ou oferecei presentes dos vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, Jó está dando a entender que ele estava sendo oprimido por pessoas que ele devia, né? Pessoas que ele foi gerado aquela situação, uma dívida assim insuportável. Então, apesar de toda a dor, de toda a doença, de tudo que aconteceu, ele está sofrendo uma opressão por causa da sua dívida. Ele está dizendo para os seus amigos: eu estou pedindo para vocês para livrar da mão do opressor, estou pedindo para vocês me oferecer o presente, oferecer ajuda para eu pagar as minhas dívidas. E esse indivíduo, além de não ajudar a honrar a dívida de Jó, né, que eles deviam fazer isso, estaria com o dedo apontando, acusando, isso, aquilo, outro. Então a gente tem um entendimento aqui, irmãos, que esses homens viviam, sabe, de conversações, esses três homens, de maledicência, sempre apontando o dedo, acusando. O outro está afundado em dor, doença, em dívida, e a única função desses homens é acusar aquela pessoa, né? Lá em Provérbios capítulo 25, 19, diz que como o dente quebrado e uma perna desconjuntada, assim é o amigo desleal, assim é esses homens, o irmão desleal, aquele que pelas costas ele está ali espetando o outro, assim, com interesse de se fazer, de se promover, e que ao invés de estender o braço, o ombro amigo, todos nós precisamos estar espetando, estar destruindo o seu irmão. O redime das mãos dos tiranos. Ele nunca pediu para eles: olha, eu fui roubado, os caldeus levaram os meus camelos, eu fui roubado por esses homens, vocês deviam ir atrás, me ajuda, como Abraão fez. Abraão foi atrás para buscar de volta Ló e os seus bens, aquilo que foi levado. Esses indivíduos aqui, eles são inimigos, são assim, amigos entre aspas, né? Eles não foram atrás de resgatar, de fazer alguma coisa. Chegaram ali, ofereceram aquele falso ombro amigo, e depois daquilo eles começaram a acusar, né? Os etíopes levaram também todas as suas ovelhas, e ninguém foi atrás, ninguém se propôs a ajudar. Jó teve muitos amigos que comeram na sua mesa, mas na hora da miséria, na hora da dor, da desgraça, olha, todo mundo se foi. Os meus amigos se foram, como Jesus falou. Os meus amigos se foram. E é uma coisa assim lamentável, e o que nós aprendemos é que nós não podemos ser como esses amigos de Jó. Porque é muito fácil acusar, muito fácil acusar. Esses homens, eles vão acusar Jó o tempo todo, não vão abrir mão, eles vão ficar ali, devia ter ido embora, mas não vão. Eles vão acusar o tempo todinho. Esses homens só vão desistir, sabe quando? Muitas vezes os acusadores acusam até a morte, até o fim. Sabe quando esses homens vão deixar de acusar? Quando, lá no final dessa tormenta toda, Deus vai chamar esses homens. Deus, a ação de Deus falando ao coração deles: olha, vocês pecou. E Deus vai dizer para ele: olha, vocês são dignos de morte. Vocês tinham que morrer. Por tudo que vocês fizeram, vocês tinham que morrer. E para vocês não morrerem, alguém tem que morrer no lugar de vocês. Vocês pegam lá 7 animais e vai a meu servo Jó, porque é o meu servo Jó, eu vou ouvir. A vocês não. Tá? E esses animais eles vão morrer no lugar de vocês. Vão sacrificar. Se sacrificar no lugar de vocês,
eu vou receber. E assim esses homens fizeram para não morrer. É uma coisa assim muito séria, né? Esses homens o tempo todo eles eram donos da razão, porque quanto mais Jó abria sua boca para falar, mais eles falavam mais alto. Não davam direito às pessoas a se defenderem das suas acusações. Né? Ensinai-me e eu me calarei. Fazei-me entender em que errei. A humildade de Jó. Quão fortes são as palavras da boa razão. Mas que é o que censura a vossa arguição? Se as palavras de vocês fossem boas, palavras de razão, elas seriam boas demais para mim, estou pronto para receber. Mas essas palavras de vocês, elas são palavras sem sal, sem gosto, são palavras ácidas, são palavras terríveis. Porventura, buscareis palavras para me repreender, visto que as razões dos desesperados são como vento. Se buscam outras palavras, está dizendo que a palavra do desesperado como ele, a palavra sem ouvir não tem valor nenhum. Está abrindo sua boca, quem vai ouvir um desesperado como Jó? Né? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Jó está acusando ele aqui, vocês estão leiloando um órfão que perdeu tudo, que não tem família, que não tem dinheiro, que só tem dívida, que não tem nada, vocês agora estão leiloando. O grau de perversidade desses homens. Daí Deus disse que eles eram dignos de morte. E cavais uma cova para o amigo. Que amigo eram eles, né? E Jó chamando esses indivíduos de amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Jó insiste desesperadamente. Igual alguém, ele está dizendo aqui, eu estou sendo jogado na sepultura. Estamos jogando vivo na sepultura. E desesperadamente ele está dizendo para ele, me dá oportunidade para eu provar a minha inocência. Veja se eu estou mentindo na presença de vocês. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Jó tinha a certeza, a esperança de que a verdade um dia apareceria. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Ele está dizendo que ele tinha sensibilidade espiritual para entender se estava em pecado, ou se não. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar? Será que eu não tenho paladar? Será que eu não tenho sentimento? Será que eu não tenho discernimento? Será que eu não tenho entendimento para ver nessa miséria, nessa situação toda, se eu estou em pecado, se eu gerei esse pecado? Aí que o Jó está tentando dizer para esse povo que nem toda dor, nem toda aflição, nem toda doença, nem toda tragédia foi causada pelo pecado. Mas esses homens, eles tinham tudo que eles queriam ali para acusar alguém. Eles tinham a dor de Jó, tinha a doença, tinha a tragédia financeira, então eles tinham ali a faca e o queijo para aguçar, para atender as suas línguas desejosas de destruir o seu próximo. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender com a sua. Amém.